Olá, eu sou o Ney Silva, cabeleireiro e visagista aqui do canal do Rei dos Cortes. E hoje eu vou mostrar para você um corte de cabelo Chanel em um cabelo oriental. Eu sempre comento com vocês que a gente tem uma dificuldade enorme para quem faz cursos com bonecas, né? Então nós vamos para um cabelo que tem uma troca muito grande, uma quantidade de cabelo curto muito grande. Para começar esse corte eu fiz uma divisão do alto da cabeça, que vem aproximadamente 2 centímetros atrás da orelha. Fiz uma divisão central, essa primeira divisão é circular, como você pode ver. Fiz uma divisão central que vai mais ou menos até o occipital, né, que é a curvatura do crânio, na parte da nuca. E aí ela está dividida em 2 partes, com um leve grau, uma linha de divisão com um leve grau de inclinação para baixo. Não vou desfiar normal, essa é uma tesoura de texturização. Você pode ver que ela tem dentes, né? Aqueles dentes de tubarão, os dentes são mais largos. E eu vou trabalhando no fio, criando uma leveza, 1, 2, 3, 4 vezes, abrindo e fechando a tesoura na mecha. Olha lá, 4 vezes, 1, 2, 3, 4 vezes para correção. Quando eu trabalho com essa tesoura, eu crio um aspecto de cabelo desfiado. Qual é a diferença desse tipo de trabalho em relação à navalhete ou à navalha? É que eu vou deixando um peso de cabelo maior próximo à raiz. No caso dessa cliente, dessa modelo, ela já tem uma troca bastante acentuada, então eu vou fazer com que esse cabelo fique de forma mais acentuada próxima do crânio. Ou seja, eu estou levando o volume lá próximo do crânio de novo e estou deixando as pontas mais leves. E vou finalizando a linha de corte com a tesoura de texturização mesmo. Tá? Depois vou tirar apenas os excessos com a navalhete. Eu uso demais a navalhete, principalmente para criar leveza no cabelo. E a sequência do corte é praticamente toda ela com navalhete. Então eu faço o acabamento dessa linha da nuca, tirando somente os excessos para manter aquela base mais reta. Eu sei que você já deve ter feito algum curso onde se trabalha o hands-on e aí você tem, depois no salão, você não consegue replicar a técnica, é que a textura do cabelo simplesmente não bate, não dá certo. Então eu soltei agora as 2 divisões, posiciono essa mecha de cabelo do alto, essa parte do alto, vou posicionando ela, formando um ângulo de cima para baixo, do alto da cabeça em direção à nuca, de aproximadamente 75 graus. E aí vou trabalhando com a ponta da navalhete e posicionando a mecha sempre em direção à mecha anterior, ou seja, aqui eu tenho uma mecha móvel. E a minha referência não é a mecha central, é a mecha anterior. Para finalizar de novo o acabamento, aí eu baixo a mão e tiro somente os excessos. É uma técnica em que você não vai medir praticamente o cabelo. Você vai pentear, vai cortar, vai pentear, vai cortar, vai pentear. Então eu sempre aconselho, quando você não tem a habilidade necessária, cortar menos para você poder ajustar o cabelo da forma que você deseja. Assim eu vou criando já uma leve inclinação lateral, porque eu posicionei as mechas. A primeira mecha ela é central, a segunda mecha ela é uma mecha que acompanha a primeira e a terceira mecha acompanha a segunda. A quarta mecha vai acompanhar a terceira divisão que eu fiz. Eu preferi não editar esse vídeo para fazê-lo passo a passo. Muitas vezes é uma forma como a gente trabalha no salão.
Nem sempre tem disponibilidade para alguém estar gravando, para alguém estar fazendo o trabalho de filmmaker. Então nós temos as câmeras fixas e nesse caso eu não editei o vídeo para vocês terem uma ideia exata de como a gente pode trabalhar no dia a dia do salão. E a quinta divisão, já da lateral, eu posiciono ela em direção à quarta divisão. E depois é só fazer a correção. E aí você vai posicionando as mechas, agora já numa linha horizontal, e tirando os excessos, porque primeiro eu peguei e fiz a divisão na vertical, uma linha reta na vertical, e posicionei essas mechas para trás, uma mecha móvel, sempre usando como referência a mecha anterior. E depois, para acertar o comprimento e tirar os excessos, eu penteei as mechas para trás, mas aí já deixando a mecha na horizontal, fazendo uma linha horizontal. E aqui eu tiro de novo excessos, acerto os comprimentos. Como eu disse para vocês, olha, acabei de fazer uma outra mudança, né, de câmera. Olha lá, uma linha vertical, 75 graus para baixo. A minha referência foi a mecha central, aquela primeira mecha que eu cortei. Olha lá, dá para ver os fios de cabelo da mecha anterior. A terceira divisão agora. Segunda, né? Isso. Usa a medida, né? No segunda, não, terceira divisão, eu uso o comprimento da segunda mecha, da segunda divisão que eu fiz. Agora eu vou para a quarta divisão. Quando eu falo quarta divisão, é que eu estou contando aquela primeira divisão que eu fiz no início do corte. Olha lá, vou penteando, formando um ângulo de 75 graus para baixo, olha lá. Uso a referência da minha mecha anterior e vou modelando essa nuca. Como eu disse, você penteia, você corta menos, para que você possa trabalhar os volumes de forma adequada, sempre respeitando as linhas do cabelo. Às vezes a cliente tem redemoinho na nuca, tem mais cabelo. Você precisa ajustar isso, e ajustar isso não significa que você tem que deixar tudo no mesmo comprimento, porque na hora de secar esse cabelo fica torto quando você não respeita esses volumes. E ao manusear o cabelo fica tudo muito visual, uma correção que fica muito visual. Essa técnica ela me permite trabalhar sem deixar aquelas pontas todas esfiapadas, né? Parecendo ponta de corda, em que o fio não se ajusta, que é o contrário, ela se ajusta, ela se encaixa naturalmente devido ao posicionamento das mechas. Só lembrando mais uma vez, cortar cabelo é uma questão de geometria física o tempo todo. Nós trabalhamos sempre formando ângulos. Isso tudo que eu estou fazendo já são correções. Eu ainda estou naquela parte da nuca, ajustando essa lateral, essa parte lateral, né, ou da nuca, o lado direito da nuca dela, para poder fazer essa lateral. Por que a maioria dos cortes geralmente dá errada nesse momento? Porque a maioria dos profissionais não respeita a linha do cabelo, o contorno do cabelo na nuca, aquela linha da nuca, lateral da nuca, que fica logo atrás da orelha. Quando essa linha ela é muito inclinada, quase formando um V, a quantidade de cabelo que eu tenho, esse cabelo, por exemplo, que eu estou penteando, ele fica muito pouco, então fica muito leve.
Nesse momento, quando o profissional não consegue fazer essa leitura, ele acaba se perdendo e acaba perdendo também o corte de cabelo, perdendo todo o charme, tirando todo o charme do corte de cabelo. Depois de ter penteado, criado o ângulo, né, de 75 graus, como eu vou fazer agora, observe que primeiro eu crio um ângulo de 75 graus em relação da mecha em relação ao crânio. À medida que eu subo, esse ângulo diminui. Eu vou subindo a minha mão, esse ângulo diminui. Ainda estou trabalhando com a mecha na vertical, com a divisão na vertical. Agora, sim, uma divisão praticamente horizontal, em que eu vou tirar o excesso de cima para baixo da mecha, ou seja, eu estou arredondando a linha do cabelo. Olha lá que a gente já tem um Chanel que está se encaixando sem que eu tenha que ter medido as mechas ou cortado a parte da nuca de forma mais curta que a parte superior. E principalmente por se tratar de um cabelo, um corte Chanel que ele tem uma leve assimetria. Quando você precisa fazer uma correção, se você fez uma linha, por exemplo, horizontal, você faz a correção com a mecha na vertical. Se você penteou para dentro, ou seja, da lateral para o centro da nuca, mecha, para você fazer determinadas correções, como eu estou fazendo agora, eu vou pentear para fora, ou seja, da nuca, do centro da cabeça, parte anterior da nuca, para fora, para a lateral, para que a correção possa ser perfeita. Vou fazer mais uma mudança, mais uma correção. Observe que eu estou penteando agora de dentro para fora, para deixar o movimento da mecha perfeito. Isso não tem nada a ver com tirar volume do cabelo. Não se tira volume de cabelo cortando o cabelo. Você posiciona, reposiciona o volume do cabelo de uma forma que esse volume crie uma estética harmoniosa. Eu vejo muito profissional usando técnicas e dizendo assim, você tira o volume do cabelo e corta no meio do cabelo. Alguns dizem até que eu criei essa técnica, esse método. Ninguém cria nada, né? Nós vamos lá. Eu já estou há 40 anos como profissional cabeleireiro e não digo que criei nada, porque quando eu vou dar uma pesquisada no material, todos já fizeram o que eu uso, todas as técnicas que eu uso, muito antes de mim. Mas aí você ainda vê profissional trazendo para eles a peixe de criadores. Então, vamos lá. Cada um com seus problemas. Olhem lá. A minha mão agora, que segura a mecha, fica na horizontal. E eu tiro os excessos no comprimento. E aí você já registra essa simetria para o corte. Vou trazer agora as mechas. Observe o movimento que eu vou fazer agora. Eu vou pentear da direita para a esquerda e tirar só excessos. Estou penteando da curvatura do crânio de uma lateral, de onde porque tem o alto da cabeça, o ponto de equilíbrio, a curvatura do crânio no alto. Eu estou trazendo todo aquele cabelo daquela lateral em direção ao outro comprimento, a lateral contrária. Agora eu vou fazer para outra lateral também a correção, vai ficar mais fácil de você visualizar. Quando eu faço isso, é como se eu estivesse corrigindo já o comprimento do alto. Porque no momento em que você faz a junção ou tira os excessos desse alto do cabelo, já não tem tantas diferenças mais. Mas uma mudança de posicionamento de câmera para centralizar e deixar bem centralizado. Trabalho um
pouco mais a leveza nessa lateral, no comprimento. Observe o movimento que o cabelo ganhou. Aquele pentear lateral ao qual eu me referi é exatamente isso que a gente tem agora. Observe esse movimento. Não existe excesso de cabelo. Eu estou trabalhando com a tesoura agora no meio da mecha simplesmente para criar mais leveza, mas não existe excesso de cabelo. Não existe uma diferença, não existe uma ponta ali no meio, justamente pelo fato de eu ter levado a mecha, penteado toda uma mecha na direção contrária e depois ser feito um movimento contrário da primeira mecha para que eu pudesse corrigir, fazer a correção e a junção desses fios. É um Chanel e eu estou criando um degradê para esse cabelo para ter um máximo de leveza. Ou seja, eu não tenho cabelo reto, eu não tenho cabelo encaixando no corte, não tem uma parte da nuca mais curta que o alto da cabeça. Quando se trabalha dessa forma, a tendência a acontecer o erro ela é muito grande. Faço a correção, parte da nuca a mesma coisa, onde se concentra mais volume, sempre exige uma tensão maior. Esses movimentos com a ponta da tesoura são simplesmente para criar leveza, mais leveza. E agora nós vamos para um acabamento de nuca feito com a máquina. Ou seja, eu vou fazer aquela linha da nuca. Ela não tem uma nuca fácil de ser trabalhada também. E com a máquina eu também vou trabalhando de forma com a mão bem leve, passando a máquina por cima da mecha e vocês vão visualizar o resultado disso depois. Observe que eu vou passando ela de forma muito leve, justamente naquela parte onde aparentemente ela possa ter mais cabelo. Isso a gente pode fazer em qualquer cabelo. Olha o movimento de nuca e olha a forma como eu vou trabalhando para criar um efeito, um acabamento estético mais bonito. E eu vou somente tirar os excessos que eventualmente possam ter ficado com a navalhete. Esse movimento você o faz de forma muito leve, muito sutil. Observe a curvatura do cabelo no acabamento. E agora nós vamos para o grande final, né? Eu já vou tirar o excesso de água desse cabelo. Esse cabelo, ele foi... A transmissão está ao vivo porque é o comentário, né? O comentário que eu estou fazendo em cima do vídeo. E aí eu escovei o cabelo sempre para o alto e agora eu vou usar uma outra técnica para criar ainda mais leveza. Ou seja, eu levanto a mecha, eu prendo a mecha, observe como eu vou prender a mecha e uso a ponta da tesoura, olha o ângulo da minha mão que segura a tesoura, do meu dedo, para poder criar um movimento, ainda mais movimento, mais leveza para este cabelo. De novo, o objetivo da técnica aqui não é tirar volume, é criar leveza. Eu não mexo mais no comprimento desse cabelo.
O comprimento já foi definido, está lá embaixo. E onde a mecha começa a cair, é a partir dali que eu vou trabalhar a técnica para criar mais leveza, ou seja, eu quero a leveza na parte do alto. A nuca já está extremamente leve. Essa leveza que faz o corte ter aquele aspecto de modernidade, de movimento. Se você acompanha os nossos trabalhos aqui no canal, você já deve ter percebido que eu não superproduzo, e assim como uso as outras redes sociais, eu não faço as produções que eventualmente possam fazer com que a cliente chegue no salão com uma expectativa e eu tenha que dizer para ela, não dá, esse cabelo está produzido. Isso é uma escova normal, é algo que ela pode fazer algo muito próximo em casa e não existe superprodução, ou seja, é um cabelo real para o dia a dia dela. E agora eu tiro ainda com a ponta da tesoura, mais uma vez, em alguns pontos que ficaram um pouco mais pesados. Eu volto a trabalhar com a ponta da tesoura para que não fique uma imagem ou uma parte ou mechas pesadas no corte de cabelo dela. É possível ver no vídeo a quantidade de cabelo curto que ela possui. Quando eu mencionei os cursos de corte hands-on e o profissional não consegue repetir o cabelo no dia a dia do salão, é justamente por conta disso. Porque essa quantidade de cabelo, ela altera o resultado final, ela altera o resultado da técnica. E aqui, secar o cabelo, eu vou mudando a posição da câmera. Eu estou usando, nesse caso, duas câmeras, então uma delas é uma 360 e uma câmera normal. Eu vou secando o cabelo, uso ar quente, ar frio, para poder criar esse movimento. Em alguns cabelos eu vou finalizar com pasta, eu vou finalizar com leave-in, ao contrário do que muita gente imagina. Uso muito pouco spray no cabelo, a não ser quando a minha cliente tem um penteado ou quer algo que fique mais firme, mas uso muito pouco spray no cabelo. Isso que eu vou usar no cabelo dela é um gel super forte, porém ele tem uma característica de não deixar o cabelo duro. Então ele me dá um acabamento para esse cabelo curto e o restante do cabelo ainda permanece com movimento, porque o produto está nas minhas mãos. Então era só para criar o acabamento de raiz e ajustar o fio do cabelo sem deixar aquele aspecto de cabelo solto, como eu estou explicando para ela. Só para domar o fio curto. Esse fio curto, na maioria das vezes, ele não permanece, a tendência é ele baixar. E porque ele baixa, ele não tem comprimento para fazer um movimento, a curvatura. Então a tendência natural é esse cabelo baixar. E aí você tem o resultado final do corte de cabelo. Um corte de cabelo Chanel. É um cabelo grisalho, não é mecha. Esse cabelo é um cabelo natural. Ele é muito jovem, mas geneticamente tem essa característica de ter cabelo grisalho no ser. Para ela fica muito bom. Era um cabelo que tinha uma nuance natural acinzentada muito grande, então o cabelo dela simplesmente ficou platinado. Está ficando todo platinado. Então, me diz aí o que você achou desse corte de cabelo. Se você curtiu, compartilha, manda para os teus amigos. Se você não é profissional cabeleireiro, cabeleireira, espero que ele te sirva de inspiração. E esse é um cabelo para o dia a dia de salão, de uma pessoa normal, vamos dizer assim, que precisa de um cabelo bonito, simplesmente esteticamente bonito. E olha o movimento de nuca desse cabelo. Olha lá, nuquinha, o acabamento da nuca.
o visual de leveza e movimento que o corte de cabelo deu para a imagem dela. Eu espero que você tenha curtido. Se curtiu, compartilha. E eu vejo você em uma outra transmissão, em um próximo vídeo. Até lá!